Então, esse algoritmo é essencialmente igual àquele, a análise é a mesma, eu não vou fazer, seja intuitiva, seja fazendo continha, assim, vai dar a mesma coisa. O de n quadrado, n vezes n-1, tudo igual. Só que isso aqui dentro sou eu buscando pelo complemento. E eu posso buscar de outra forma, mas eu tenho que atingir a requisição. Ordenação, um dos motivos da gente estudar ordenação, inclusive, é porque tem muitas técnicas importantes que a gente ensina vocês através de algoritmos de ordenação. O outro motivo é porque a ordenação em si é importante. Eu falei agora há pouco daquela pergunta, né? Assim, olha, quando vocês vão ter que resolver um problema, seu algoritmo está fazendo alguma coisa, você tem que se perguntar, tem uma estrutura de dados que faz isso, né, muito bem, porque daí você encaixa lá. Uma outra pergunta é, se os meus dados estiverem ordenados, fica mais fácil? Que é muito comum isso acontecer. Você recebe os dados de qualquer jeito, não sabe como resolver o problema. Você fala, tá bom, eu sei ordenar de modo rápido. Então supõe, se estiver ordenado, daí o problema se desmancha para você. A ordenação é uma primitiva, vamos dizer assim, é uma outra ferramenta, não é uma estrutura de dados. É um problema e algoritmos ali para resolvê-lo. Mas é uma operação que você faz antes para depois as coisas ficarem mais fáceis em vários contextos. Então, tentando passar rapidinho para cá. Nem precisa apagar tudo. O que a gente vai fazer? A partir daquela ideia do two-sum linear search, a gente vai vir aqui para o two-sum binary search. Recebe a mesma coisa. Eu tenho aqui para i igual a 0, i menor do que n, i mais mais. Né? A mesma ideia. Nesse caso aqui, acho que eu vou apagar isso aqui, porque eu quero testar o complemento de todo mundo. Eu calculo o complemento. Perdão, eu não vou apagar a linha, como você bem chamou a atenção lá, tem que ordenar. Então eu vou começar chamando aqui, introduzindo ali um sort, né, ordene v de tamanho n. Tá? Eu não vou implementar ele aqui agora, porque eu já sei fazer isso, mas não estou usando o insertion sort, porque senão ele já gastaria tempo quadrático e não seria melhor. Estou usando o heap sort ou algum dos outros algoritmos mais eficientes que a gente vai ver ao longo do curso. Mas suponham comigo que a gente sabe ordenar. A gente realmente sabe, a gente estudou o heap sort. Então, suponham que a gente sabe ordenar em tempo n log n. Primeira coisa, ordenei. Depois eu faço para i igual a 0 menor do que n mais mais. E eu vou calcular o complemento, como eu fiz lá. Então vejam que esse algoritmo tem uma estrutura muito parecida com aquele, né? Alvo menos vi. E daí eu chamo a busca binária. Também vou usar ela como uma caixa preta aqui, tá? Porque ela é pequenininha, mas não é uma linha só. Para implementar ela aqui ia perder o foco. Mas eu chamo a busca binária de vn comple. E daí a ideia é que ela me devolva se tem esse cara ou não. Tá? Então, por uma questão de ser super compacto aqui, eu vou simplesmente colocar... Vai ficar fora de alinhamento, mas eu vou pôr só assim, ó, um C... for igual a 1, estou supondo que é uma busca binária que devolve 1 se achou, 0 se não achou. Então, for isso, devolva 1, se não, a mesma ideia de antes. Né? Se eu testei todos os complementos possíveis, nenhum achou, quando eu saio daquele laço, eu busquei por todos, nenhum achou, eu devolvo 0. Então, vejam que interessante, assim, eu saí da força bruta pura, que estava aqui, eu estou apontando porque estava, não está mais. A força bruta pura, eu fiz um algoritmo que, do ponto de vista do que ele faz, é idêntico à força bruta, mas do ponto de vista semântica, é diferente. E é tão diferente que vocês notam a semelhança entre esses dois. Esse não é parecido com a força bruta, né? Mas ele é muito parecido com aquele. Ele calcula o complemento, ele faz a busca. Só que enquanto esse fazia uma busca linear nessas linhas, esse faz uma busca binária encapsulada ali e tal. Tudo bem? Mas o fato é que, se isso aqui custa n log n, né? Se eu ordeno em tempo n log n aqui. Então, a eficiência para ordenar é essa. A busca binária custa quanto? Se ela divide ao meio, né, cada vez, a ideia da busca binária vai particionando o vetor ordenado ao meio até achar? Perdão? Log n, né? Aquela ideia, um número não resiste a muitas divisões ao meio, né? Ele vai terminar depois de log de n passos. Então esse cara aqui, especificamente isso aqui, né? Eu vou fazer assim, custa da ordem
de log n, mas ele é chamado uma vez só no algoritmo? Ele é chamado da ordem de n vezes, né? Certo? Da ordem de n iterações. Então eu tenho n log n para ordenar no início, depois eu tenho n iterações, cada uma delas chamando um algoritmo que custa log n. Senhor, como é que você garante nesse algoritmo que tipo, se o complemento der a mesma coisa que o... Ótima pergunta, tô sentindo. Tipo, como é que você garante que você achou ele de novo? Eu não garanto. Eu falei que eu ia deixar meio loose isso uma parte, eu não estou garantindo. Esse algoritmo, para ficar curtinho assim, ele está resolvendo um problema levemente diferente, porque ele permite que dê repetição. Bem observado. Perceberam? Eu estava roubando vocês levemente nisso? O outro algoritmo, olha para cá, deliberadamente eu nunca vou testar I com I, porque o J começa em I mais 1, não no próprio I. Eu nunca vou permitir que o mesmo elemento usado duas vezes dê esse resultado. Aqui eu não estou garantindo, porque eu estou buscando no vetor inteiro. Mas o importante vocês saberem essa ideia não é perdida por causa disso, é só que ficaria pouco didático fazer rapidinho agora. Porque eu teria que fazer o quê? Uma busca binária que não me devolve só 1 ou 0, mas me devolve quem é o dito cujo que ela achou, para eu comparar depois. Né? Se ela achou o próprio I, eu falo, não serve. Se ela não achou o próprio I, não daria para fazer. Tá? Mas realmente aqui eu não estou fazendo, não estou tendo essa preocupação. Faz. Ou daria para colocar também uma condição para a busca binária, para você poder achar aquilo. Sim, eu já poderia fazer uma busca binária específica que eu passo para ela, olha, o VI está proibido, não pode ser o próprio. Né? Na verdade é até mais simples, tá, gente? Porque é o seguinte, se eu não permito repetição, o único caso em que vai ser o próprio elemento que vai ser achado é quando o elemento é igual exatamente a alvo sobre 2. Então eu posso testar isso também, né? E já fico atento quando acontece esse caso. Se o VI for igual a alvo sobre 2, eu já fico esperto. Mas eu não queria me perder nisso nesse momento, porque não é uma aula focada nisso, é mais para ver a relação entre eles. Certamente, se eu fosse resolver esse problema com todos os cuidados, eu teria que fazer essas ressalvas. Mas a ideia ficou clara? Né? De como a gente abordou de outro jeito, conseguimos um algoritmo n log n que é muito mais eficiente que n quadrado. A gente está quase no final. Tá. Acho que não vou estudar. Então deixa eu só falar para vocês. Tem uma solução um pouco mais eficiente do que essa, que também usa busca binária, que é uma que eu acho muito bonita. Eu não vou falar ela para vocês, tem nas videoaulas, tá? Na primeira videoaula tem lá os vários algoritmos que vocês vão reconhecer. Tem o brute force, o two-sum linear search, two-sum binary search, e tem um que é opcional, que ele usa a ordenação, mas ele não precisa da busca binária. Ele é super interessante, tá? Não é nada óbvio. Primeiro eu tive que fazer esse, daí eu já estava com o negócio ordenado, eu falei, nossa, tem um jeito aqui de fazer que eu não preciso da busca binária, é bem legal. Mas fica para vocês verem como essa que é bem interessante. O que eu quero mostrar para vocês ainda hoje, para finalizar, que isso amarra com o bloco que vai vir, é o seguinte, o conhecimento prévio mais avançado que eu estou usando aqui é ordenação e busca binária. São dois algoritmos importantes que me permitiram fazer melhor, né? Sair do n quadrado e chegar no n log n. Só que, e se eu tivesse uma tabela de símbolos tão eficiente, mas tão eficiente, que ela fizesse busca e inserção em tempo constante? Eu conseguisse inserir um elemento nela em tempo constante e eu conseguisse buscar dela em tempo constante. Se isso fosse possível, eu conseguiria chegar aqui e fazer um algoritmo parecido com esse, em que eu começava colocando todo mundo nessa tabela, nessa caixa preta, que eu não estou contando para vocês como que ela faz. Mas suponha que eu consiga inserir em tempo constante. Eu faço um laço em que, assim como aqui eu começo ordenando, nessa brincadeira eu começo inserindo todo mundo na tabela de símbolos. Certo? Vão ser quantas inserções? N. Se cada uma leva tempo constante, o meu custo total disso, da ordem de N. Né? Melhor do que N log N para ordenar. N log N já é muito bom, mas se eu tiver essa estrutura mística, né, esse animal raro jamais visto, eu consigo colocar todo mundo lá dentro. Uma vez que está todo mundo lá dentro, eu posso rodar um laço tipo esse, né, ou tipo esse, na mesma ideia aqui, em que para cada I eu calculo o complemento e dou um search pelo complemento na tabela de símbolos que eu preenchi. Vou ter a mesma preocupação de repetição, né? Tem que tratar esse caso, mas me perdoando de não mexer com essa questão da repetição, percebem que daí eu fiz um laço inicial com N iterações e, portanto, com N inserções na tabela de símbolo, cada uma custando tempo constante, e depois um outro laço que calcula o complemento para cada elemento e busca esse cara em tempo constante também. Eu tenho dois laços, cada um custando da ordem de N. E eu consigo uma solução linear para o meu problema.
Tá? Claro que eu estou roubando, porque eu estou falando se existir essa estrutura. Será que existe um jeito de fazer busca mais eficiente que a busca binária? Percebo que não é nada óbvio isso. Tá? A gente vai estudar estruturas muito eficientes para fazer busca, e tem uma estrutura que consegue, por uma lógica bem diferente da busca binária, bem diferente de tudo que a gente viu, na prática esse comportamento. Ela não consegue garantir no pior caso, como a busca binária garante. Sempre tem algum calcanhar de Aquiles, né? Mas na prática, ela é super eficiente na prática, muito usada, tá? Que faz isso. Então existe pelo menos uma maneira de implementar tabelas de símbolos que garante isso para a maior parte das situações e consegue fazer esse algoritmo ainda mais veloz. Tá? Mas a aula de hoje não é sobre fazer essa estrutura, é sobre saber, olha, se eu tenho essa estrutura, viram por que é uma ferramenta? Se eu tenho essa estrutura poderosa, eu consigo resolver um problema que estava custando n² em tempo linear. Porque a minha ideia é super mais avançada? Não, 2 laços. Um inserindo, o outro buscando o complemento. Não é uma ideia sofisticada. A estrutura que é a questão ali, né? Então, ter conhecimento dessas ferramentas é poderoso por causa disso. Tá? Por isso que eu gosto desse exemplo, que a gente revisa coisa, né? Ordenação e busca binária que a gente já brincou antes, mas também dá uma motivação para por que é tão bom ter boas implementações para tabelas de símbolos. Tá? E como eu acho que deixar muito no ar é chato, especificamente essa estrutura mística estranha são tabelas de espalhamento, tabelas hash tables. Tá? Mas a gente não vai ver só elas, a gente vai ver várias, porque ela também tem suas limitações. Mas para busca e inserção, ela costuma ser muito boa mesmo. Tá? Quando eu só quero isso, elas são excepcionais. Tudo bem? Pode perguntar. Existe alguma lei da computação que fala que é impossível ter um sorte de ordem n? Tipo aquelas leis da termodinâmica que você nunca vai ter eficiência 100%. Tem alguém que ótima pergunta. Não são leis do mundo natural ou coisa assim, mas são demonstrações matemáticas. A gente tem sim, e inclusive é parte do que a gente vai estudar de ordenação avançada nesse semestre. A gente vai ver vários métodos de ordenação super eficientes que trabalham com eficiência n log n, mas com constantes mais baixas do que a do heap sort, então na prática são um pouquinho melhores ainda. Daí a gente vai ver uma demonstração exatamente disso que você perguntou. Um limitante inferior que mostra que nenhum algoritmo de ordenação baseado em comparações, baseado em pegar um elemento aqui e outro lá e comparar eles, consegue fazer menos do que n log n operações no pior caso. E daí a gente vai ver alguns algoritmos de ordenação para situações específicas. Que eles usam uma outra estratégia, eles não são tão gerais quanto esses outros. Você sempre perde alguma coisa, né? Os outros que são limitados pelo n log n ali, são de uso geral. Se eu puder comparar, eu ordeno. Mas aí tem para algumas situações específicas, quando eu estou trabalhando com bits, dígitos, ou com algumas chaves muito específicas, a gente vai ver uns algoritmos de tempo linear. Comparador matemático. Perdão? Eles fazem usando cálculo matemático? Eles trabalham operando sobre a chave. Counting sort, radix sort, talvez você já tenha ouvido. Mas é importante ter, assim, a gente vai chegar lá com mais cuidado, mas só para falar assim, é importante ter em mente que os algoritmos de propósito geral, né, de ordenação, estão realmente restritos por esse n log n. A gente vai ver várias maneiras de chegar no n log n e uma prova de que não dá para passar. Mas daí a gente vai ver que para situações específicas a gente consegue. O que é uma mentalidade legal de ter para outras situações, que assim, às vezes a gente demonstra uma barreira intransponível. Isso não significa, é intransponível, não consigo continuar avançando. Não, significa, olha, reconheço que um algoritmo de ordenação, nesse caso, de propósito geral, não vai dar. O de propósito geral não dá. Então, o que eu preciso, né? Que caso específico que não está limitado por aquela demonstração? Né? Muitas vezes acontece isso em computação, sabe? Você consegue um resultado que mostra, olha, não dá para melhorar isso aqui. Tá, mas esse caso particular, será que esse caso particular não encaixa ali? Então, quando a gente encontra um obstáculo intransponível, a gente tenta contorná-lo, né? Mesmo que daí eu tenha que abrir mão da generalidade. É um tipo de abordagem que a gente faz bastante. Mas a gente vai aprofundar bastante sobre ordenação esse semestre. Por isso que é um dos blocos, né? Depois do blocão de tabelas de símbolos, vai ter um blocão de ordenação em que a gente vai ver essas coisas. Mais dúvidas, gente? O último algoritmo, que era só para fazer um esquema e falar que eu estou chamando inserção na tabela de símbolos e busca, eu não implementei para ficar mais rápido, né? Só quis discutir com vocês. É uma parte legal da habilidade de um computeiro também, né? Quando você estiver lá no trabalho de vocês, nas empresas e tal, vocês provavelmente não vão precisar que o colega de vocês fale assim, não, eu vou desenhar passo a passo. Não, ele fala, olha, a ideia é por aqui e ali, você sabe transformar em código. É uma habilidade que vocês vão adquirindo. Então é legal também. Quando não dá tempo, a gente troca a ideia num nível mais alto, assim.
Mas de verdade, vejam como extra o algoritmo que usa ordenação, mas não precisa de busca binária. É uma ideia bem interessante ali, tá? Para uma das soluções, tá? Vejam lá que é legal, só como curiosidade. Então, tá legal, gente. Valeu. Boa caminhada para vocês.